Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos a memória de Nossa Senhora do Carmo. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não devia ser estranho para nós que Jesus assumisse uma posição de independência em relação à sua família quanto ao seu destino. Jesus, de fato, não levou em conta a sua família humana como sendo aquela que daria o destino da sua vida. Existem várias passagens onde isso fica demonstrado. Já no Evangelho de São Lucas aparece Jesus, ainda menino, no templo, depois de ser encontrado 3 dias depois, dizendo: Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Muito embora Jesus tenha sido obediente e submisso, como o mesmo Evangelho diz. Mas eu tinha uma consciência de ter uma missão maior do que a missão da sua família. De ter um pai que não era o pai humano. Ele tinha essa consciência. Depois, quando Jesus também, mesmo no Evangelho de São João, nas bodas de Caná, diz a sua mãe: minha hora ainda não chegou. Ao mesmo tempo, ele atende ao pedido da sua mãe Maria, na festa das bodas de Caná, mas ele demonstra que ele tem a consciência de ter uma missão que não vem da sua família, que não é uma missão humana. Na época de Jesus, a família tinha um papel muito importante, de tal modo que muitas coisas eram aprendidas de pai para filho, eram passadas de pai para filho, e Jesus demonstra um rompimento com isso. Na realidade, ele deixou a sua casa. Não faz muito tempo nós ouvimos um trechinho do Evangelho da Missão, no qual ele diz: quem amar seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Então, não deve nos estranhar que Jesus tenha uma consciência de ter uma paternidade divina, de ter uma missão que não é dada pela sua família humana. O que não quer dizer que Jesus tenha se rebelado contra a sua família, tanto que a sua mãe o acompanha até o fim. Até o fim, até os pés da cruz, como aparece, e depois permanece com seus discípulos. Tanto que dentre os discípulos é mencionado Tiago, o irmão do Senhor, que seria um parente, possivelmente um primo. Então Jesus propriamente não é que se rebelou contra a sua família, mas o destino dele não foi dado pela sua família. E por isso ele abre a perspectiva para uma nova relação familiar. São todos aqueles que partilham da vontade do Pai. Todos aqueles que com ele procuram fazer a vontade do Pai, porque foi isso que ele procurou fazer. Então se estabelece um novo laço de familiaridade. Historicamente, parece que houve uma oposição da família de Jesus à sua situação. Ele deve ter causado problemas com a sociedade da época. E um dos evangelhos até menciona que os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, foram com a mãe para trazê-lo de volta para casa. Isso justifica, então, porque Jesus teria se recusado, dito: não são a minha família. Deve ter havido isso. Não significa uma rebeldia nem nada assim, mas Jesus, de fato, teve uma condição de uma ruptura histórica, isso sim. Como, de fato, ele pede que nós tenhamos também, teologicamente, diante de Deus. Eu não posso pôr o pai e a mãe no lugar de Deus, no lugar do pai. Ainda que isso não signifique que eu devo odiar o pai e a mãe, que não devo amá-los. Pelo contrário, por causa de Deus, inclusive, devo amar o pai e a mãe.
é um mandamento da lei de Deus. Mas Deus em primeiro lugar. Então Jesus demonstra esta consciência. O Evangelho de São Mateus, diferentemente do de São Marcos, coloca que Jesus apontou para os discípulos, para dizer, estes são minha mãe e meus irmãos, para reforçar ainda mais que o que importa é participar da missão de fazer a vontade do Pai. É isso que nos une a Cristo. Entramos em comunhão com Cristo se nós estamos em comunhão com o Pai, desejo de fazer sua vontade. Como hoje é uma festa mariana, uma celebração de uma memória mariana, é claro que nesta oposição não encontramos Maria como aquela que não faz a vontade do Pai. Recordemos que Jesus só nasceu porque ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria está entre os discípulos de Jesus. Portanto, Maria participa desta relação nova, da qual nós também somos convidados a participar. Mas, como Santo Agostinho mesmo, outros santos também diziam muito bem, o mais importante para Maria não era ter gerado na carne o Filho de Deus, embora isso é claro que seja uma honra, um privilégio extraordinário, é claro. Mas o mais importante é que Maria gerou Jesus no coração. Aquilo que nós também devemos fazer. Maria pertence ao grupo dos discípulos de Jesus. Ela também está entre aqueles que Jesus disse, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Rezemos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob a sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.